a empresa não está preparada para a transformação que ela pede. Quanto de transformação vocês já fizeram? O que é transformação para vocês? Então, mas é o candidato sendo dono da sua própria carreira. Isso. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje a gente vai falar sobre emprego, né? O mundo de trabalho está mudando, então para quem está aí buscando emprego, é muito mais do que um currículo bem feito que a gente precisa de estratégia, de visão e de coragem. E aqui conosco nós temos a Maria Emília Leme, que é a nossa convidada. Seja bem-vinda, Maria Muito Emília. obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. A Maria Emília é Job Hunter e coach especializada em orientar coordenadores, gerentes, diretores de liderança em geral, né, Maria Emília? Em momentos de transição, recolocação e realinhamento profissional. Ela é fundadora da Mel Coaching e Desenvolvimento e tem uma bagagem sólida que une pedagogia, gestão, coaching e desenvolvimento humano. Que currículo interessante. Obrigada. Maria Emília, antes da gente começar, a gente faz a nossa autodescrição. Então eu vou começar por mim. Eu estou de blusa preta, eu tô com uma calça animal print, de oncinha, Olha sapato preto, acessórios dourados, o meu colar tem umas flores douradas com uma pérola no meio. Eu sou morena, meu cabelo na altura dos ombros, estou com um lado preso. Estou de bota marrom, calça preta jeans. Essa camisa é uma camisa verde meio marrom, uma coisa meio caqui, né? Caqui. Uma cor caqui. Tenho barba, meu cabelo é curto, começando a ficar um pouquinho grisalho, minha pele é branca. Maria Emília. Eu estou de sapato de salto preto, uma calça bege, uma blusa preta, colares prateados, um brinco, anel e tenho cabelo Chanel preto. É isso aí, agora a gente pode começar. Antes de começar a nossa rodada de perguntas, você fez um comentário pra gente aqui sobre a diferença entre Job Hunter e o Head Hunter. Então a gente gostaria que você explicasse para nossa audiência qual é a diferença. Excelente, porque é uma diferença bastante grande. O Head Hunter, ele normalmente trabalha numa consultoria que faz processos seletivos. Uhum. Então, eles são contratados pelas empresas para buscar as pessoas no mercado e fazer o processo seletivo para a empresa. E no meu caso, que sou Job Hunter, quem me contrata é a pessoa física, para eu apoiá-lo no processo de recolocação e na busca de vagas também no mercado. Então eu vou junto com eles para o mercado para apoiar na busca de vagas. Perfeito. Então, eu tenho uma outra dúvida em relação à diferença. Qual a diferença de realinhamento profissional e de transição de carreira? Realinhamento profissional, a gente diz que assim, muitas vezes a pessoa está no automático e não está vendo que a carreira dela está passando. Então, assim, o que ela precisa fazer para continuar se tornar uma pessoa com diferenciais dentro da carreira? Porque às vezes eu recebo uma pessoa que está em transição de carreira, ela quer sair de uma empresa para outra empresa, que é a transição, e eu pergunto, quais são os seus diferenciais? Ele fica, posso pensar? Em compensação, outros que já estão realinhados, ele fala assim, olha, meus diferenciais são esses, esses, esses. Ele fala naturalmente e ele sabe o que ele é realmente o expert no assunto, no tema. Olha que interessante, muito bom. Então vamos lá. Maria Emília, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas especificamente, nós vimos uma relação entre profissionais e trabalho mudar drasticamente. Né? O que você observa hoje como os maiores desafios de empregabilidade enfrentados por executivos em transição? Primeiro ponto é esse que eu acabei de falar. Ele saber muito bem quais são os diferenciais dele, que realmente ele pode entrar numa outra posição, assumir um outro cargo e mostrar que ele realmente sabe e tem os diferenciais e que pode desenvolver vários projetos. Tá? Segundo ponto é
quanto que ele vem se realinhando, o que ele vem investindo na carreira dele hoje em dia. Porque muitas vezes eu pego um currículo que a pessoa, ela saiu da faculdade, saiu de um mestrado há 20 anos atrás e nunca mais fez nada, né? Então assim, não, mas eu venho eu estou antenado no mercado, estou lendo, tal. Hoje um curso, voltar para uma escola, que eu brinco, voltar para a escola ou voltar para uma universidade, alguma coisa assim, não é só o curso em si, mas assim a linguagem, porque às vezes está se utilizando a mesma coisa, mas com um termo novo. E o networking hoje é muito importante. Não é somente a questão de você ter o conteúdo, mas Não o é o networking. diploma só, né? Não O é diploma só o diploma. sozinho não faz diferença. Não. Muito bom, muito bom. E você costuma dizer que recolocação não é apenas encontrar uma vaga, mas sim reposicionar-se estrategicamente no mercado. O que isso significa na prática e por onde que esse reposicionamento começa? Começa a pessoa sabendo assim, quais são os primeiros valores que ela traz, quais são os segmentos que ela tem interesse de atuar, tá? E quais são os diferenciais novamente, tá? E assim, não está valendo qualquer empresa, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, me coloca na frente de um headhunter em qualquer empresa, tal, que eu me viro. Então eu começo a ficar preocupada, porque primeiro, se a pessoa saiu de uma multinacional americana, que tem total diferença de atuação, de posicionamento no mercado, processos, tudo. Cultura. E a pessoa foi para uma multinacional europeia e holandesa, que é mais difícil ainda, que as decisões são tomadas lá fora, a pessoa que não tem o poder de decidir, autonomia, nada disso. 6 meses depois ele está no mercado, olhando o mercado e refazendo a busca de recolocação. Então, esse reposicionamento é quais são os segmentos e quais são as culturas que eu me adequo melhor. Ter clareza disso. Ter clareza, né? Isso mesmo. Você acha que às vezes o desespero pelo emprego faz com que ele acabe colocando uma cortina nisso tudo, sabe? Eu primeiro entrar, o problema é entrar, depois que eu entrei lá eu me viro. E tem aquele lance que a pessoa recebe uma proposta, então, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando e vem um headhunter, faz uma proposta para a pessoa participar do processo. Ela fica encantada, puxa, ele me encontrou. E aquilo vai fazendo com que a pessoa fique assim, encantada, e a proposta de remuneração, desafio, ela só esquece de olhar a cultura, com quem ela vai trabalhar, o que ela vai fazer. Então, assim, certeiro que 6 meses depois ela está no mercado olhando. Essa é a maior prova que dinheiro só não sustenta a carreira, né? Não. Interessante isso. E hoje em dia tem muita gente, muitos profissionais ou até executivos que estão preferindo às vezes ter uma posição um pouco menor dentro do range de cargo dele, mas que ele possa ter uma maior flexibilidade, qualidade de vida, posicionamento, frequentar mais a família, ou estar com os filhos em aquelas festinhas, tudo. Então isso acontece bastante também. E esse é um movimento que a gente tem visto crescer cada vez mais, né, Maria Emília? Principalmente entre os jovens que são da geração Z, que já tem até 28 anos, né? Não só da geração Z, viu? Até as pessoas um pouco mais sêniores, elas estão preferindo hoje a questão da qualidade de vida em detrimento a só remuneração. Eu sempre tive a sensação, não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas eu sempre tive a sensação que o pós-pandemia isso deu um pico, assim, uma coisa fez as pessoas repensarem sobre o que elas querem para a vida delas, sabe? Eu tenho essa sensação. Muito. Eu recebo muitos profissionais, principalmente depois da pandemia, isso veio com muita clareza. Legal. As pessoas me perguntando, falando, olha, eu quero um outro desafio, porque eu estou há muito tempo nessa empresa e eu percebo que eu vi que eu estou assim estagnado, então eu quero mais desafios, eu quero um lugar que eu possa compartilhar meus conhecimentos e que eu tenha um pouco mais de qualidade de vida também. Então, esse movimento cresceu muito
E eu digo para eles que é uma coisa saudável, porque muitas vezes eles chegam assim, puxa, mas eu não estou dando mais certo na empresa, não sei o que está acontecendo. É interessante, porque isso vem com a maturidade. Sim. Sim. Isso vem com a maturidade, que é quando não é só um trabalho, né? Uhum. Bem isso mesmo, ele é desafio, não é só trabalho. Muito bom. É o que dá o propósito, né? Então você não está ali só ocupando uma posição, sentado numa cadeira, executando uma função. Peraí, por que eu tô aqui? Isso está fazendo sentido para minha vida? Eu estou agregando, eu estou tendo equilíbrio, eu estou dando resultado para a empresa, mas ao mesmo tempo eu estou tendo uma qualidade de vida. Sim, com certeza. E ele quer fazer parte desse movimento de sair da zona de conforto, que às vezes ele mesmo se coloca lá e vai deixando, né, Maria Emília? Vai deixando, porque o salário tá lá pingando no final do mês, às vezes você tá numa posição mais confortável, e quando E aí você vê, é que a já se hora que passaram entra anos. o momento que a pessoa, muitas vezes, quando ela acorda, ela viu que deixou passar muito tempo, e que a carreira dela ficou para trás, e ela tá só levando aquilo para frente. E na hora que ela chega para fazer uma transição, é a hora que ela fala assim, bom, quais são os seus valores, quais são os seus diferenciais, e a pessoa não sabe dizer. Ô Maria Emília, e também tem um outro lado, né? Aquele profissional que está lá há 20 anos na empresa, às vezes 30, não cuidou da carreira, e daí chega um dia a empresa fala tchau, e daí ele fica sem chão, não sabe nem por onde começar, né? Não tem nem currículo muitas vezes, porque viveu para aquela empresa tantos anos e perdeu o chão ali. É como se o nome dele fosse o nome da empresa, sabe? É uma identidade. Nossa, isso acontece também tem acontecido com muita frequência, e a hora que, primeira coisa que eu falo, primeiro, faça a saída da empresa, vá descansar um pouco, para você retomar isso de uma outra forma. E aí você tem que fazer um exercício com a pessoa. O que você construiu, o que você desenvolveu ao longo desses anos? O que você trouxe? Como é que foi o seu crescimento profissional? E aí entra aquele lance, quais são os resultados que você teve, quais são os seus diferenciais, o que você pode levar para uma outra empresa, o que você pode agregar numa outra posição. Onde se reinventar. Sabe que interessante ouvindo você falar? Porque, assim, a princípio, quando você explicou a diferença, né, de Job Hunter, Head Hunter, eu falei, entendi. Ela vai estudar o perfil do profissional, as características, vai olhar para o mercado, ver e propor essa realocação. Só que me parece que seu trabalho é quase que terapêutico e psicológico, porque você vai muito além. Eu tô com essa sensação, me corrija se eu estiver falando besteira, mas não é só isso, é fazer questionamentos, é causar uma reflexão no profissional, entender, não é isso? Não, Provocar, com certeza, né? provocar e fazer com que ele interessante. perceba o quanto que é importante aquele momento e o que ele tem que fazer para ele continuar se desafiando no mercado. Legal. Né? O mercado hoje está muito competitivo, e o que ele pode fazer para ele também ser competitivo no mercado? Legal. Tá? E muitas vezes, assim, quem é você? Qual é o seu sobrenome? O que você traz? Aí ele consegue falar, agora eu consigo me desconectar da empresa. Eu não sou só a empresa X, Isso. Né? Você é o fulano de tal que traz essa bagagem, que você domina muito essa carreira, e você fala, às vezes a pessoa fala 3 idiomas, né, morou fora e está assim, preso àquele nome da empresa. Está preso no crachá, né, Maria Emília? Está preso no crachá. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de skills, de inteligência relacional e agilidade, que é um termo que está usando tanto, né? Agilidade. A gente nunca falou tanto de agilidade que nem nos últimos tempos. Muito se fala de soft skills, mas você traz com frequência o termo inteligência relacional. Como que ele se diferencia e por que essa competência se tornou tão central para quem ocupa posições de liderança? Porque é aquela velha história, quem não é visto não é lembrado. E o relacionamento dentro de uma posição, você pode ser júnior, pleno, sênior, um nível mais sênior ainda, e você tem que saber se relacionar dentro da empresa, você tem que saber fazer as transições junto com as pessoas, junto com a equipe, não ele sozinho. Então aquela questão de saber ouvir, saber desenvolver equipe,
saber utilizar situações que as pessoas tragam e fazer com que aquilo se torne realidade. Né? Essa semana, inclusive, eu tive contato com um VP de uma empresa que está se desligando e fantástico. Eu falei, olha, fazia tempo que eu não ouvia alguém falar tão assim de uma posição. Ele saiu porque ele viu que o tempo dele dentro de uma empresa se deu, então ele falou, estou me desligando. Corajoso, né? E até porque o próximo passo seria ser um expatriado fora do país e que ele não fala a língua do país. Então ele falou, não quero. E eu tenho uma família com filhos pequenos, para fazer essa mudança agora seria grande. É maturidade isso, é consciência também, né? Ele falou, desenvolvi várias coisas, fiz com que a empresa se destacasse muito no produto, desenvolvia a equipe toda, tanto é assim que a minha equipe hoje está super chateada porque eu estou saindo, tudo, e eu estou fazendo um trabalho um por um. Tipo, o que você desenvolveu nesse período? É você, não foi eu. Que estivemos juntos. Então, esse relacional você está junto com as pessoas, você está se desenvolvendo em equipe e não mais eu-equipe, que antigamente era, né? Isso eu brinco muito, eu falo assim, ó, às vezes a pessoa fala, quantas pessoas você tinha abaixo de você? 50. Eu falo, você liderava 50? Não, só 5 o restante. Então, 5. Porque o restante era outra pessoa, né? Então, essa capacidade de flexibilidade, de pensar, de ouvir, estratégia, mobilidade, tudo isso faz com que a pessoa se desenvolva cada vez mais e se adapte na posição. É muito bom. É interessante porque, assim, de novo, né? Ainda eu acredito que ainda vivemos uma cultura onde o profissional, quando ele está almejando crescer profissionalmente, a primeira coisa que vem na cabeça é vou fazer um MBA, vou fazer ou seja, um curso que tem, na minha visão, a possibilidade de melhorar a parte hard, de conhecimento técnico, né? E ainda vejo pouca iniciativa indo por essa direção que você está falando de, peraí, eu não preciso apenas acompanhar a evolução do mercado e me atualizar com os cursos e fazer o network nesses lugares, mas eu preciso entender a importância do relacionamento, a importância de eu conseguir trabalhar meu time caso eu seja líder. Então, assim, traz mais uma vez uma clareza de que para você evoluir na carreira não é apenas a parte técnica, principalmente, ou talvez tão importante quanto a parte comportamental, Com de certeza. relacionamento. Com certeza, eu diria que hoje está no equilíbrio e até essa parte comportamental, dependendo da senioridade, ela está a 70% e a outra a 50%. Olha aí. Porque você tem que olhar a sua equipe como um todo. Você tem que ver que você, por exemplo, hoje você tem... Eu tive um caso aí de uma pessoa que sofreu um acidente, se tornou paraplégico, excelente profissional, tecnicamente. Tá? E de liderança também, porque a gente foi conversando bastante a respeito. Quando a gente falava em PCD, as pessoas ficavam olhando assim, puxa, mas espera, como é que eu faço? Uma sentença, né? Era uma sentença. Então, assim, o que essa pessoa traz? O que essa pessoa pode agregar na equipe? O que essa pessoa pode desenvolver? E aquele lance de que, assim, eu não sei tudo. Eu preciso de pessoas que me ajudem a desenvolver o projeto. Complementariedade. Complementariedade. Né? E não ficar só nas minhas mãos querendo que eu sei tudo. Então, é aquele desprendimento e saber de que uma equipe ela se completa com competências diferentes, pluralidade. É isso. E puxando gancho, Maria Emília, sobre isso, né? Na sua atuação como Job Hunter, né? Quais habilidades que você tem percebido que estão em alta? Ou aquelas que estão em baixa, né? Principalmente para executivos, né? Há uma nova régua de avaliação? Com certeza, eu sempre digo comunicação, saber escutar, saber entender a outra pessoa. Soft. Relacionamento,
networking, não é um networking de habilidades e de resolver problemas, porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu tenho um excelente networking de resolução de problemas, mas networking no mercado eu não tenho. Como é que eu faço isso? Então é você estar presente com as pessoas sem aquela intenção de querer alguma coisa, mas sim, quem sou eu, o que eu posso te colaborar? Netwaving. Né? Então, isso faz com que a pessoa perceba e ela vai se desenvolvendo, porque no momento que ela tiver que fazer até uma transição, as pessoas falam, ah, você está fazendo uma transição? Pera, soube de uma posição assim, assado e tal. Então, cada dia mais, esse relacionamento e a parte comportamental está muito forte. Forte. E você tem visto alguns avanços? Você tem visto que as pessoas estão buscando se melhorarem enquanto ser humano? Porque a gente está falando, pergunta. é ser humano, né? Boa pergunta. Tenho visto algumas pessoas até trabalhar em questão de, por exemplo, esportes ou algum hobby que ajude ela a se desenvolver também, que faz com que ela tenha aquela consciência e Do desperte coletivo, do às coletivo, né? Infelizmente, ainda escuto muitos casos de liderança tóxicas, né? Mas eu vejo aí um crescimento grande dos líderes pensarem nessa situação de movimento. Ô Maria Emília, você falou uma coisa interessante, pensarem, né? Mas muitas vezes também o próprio executivo não tem consciência desses gaps comportamentais. Muitas vezes ele não tem. Tem empresas que dão feedbacks constantes, tem todo um trabalho de avaliação de competências, avaliação de desempenho, e daí tem PDI, e isso vai ajudando a trazer mais consciência. Mas muitas não têm. Isso também existe, tá? Não vou dizer que existe bastante ainda. Porque às vezes a pessoa se perde naquela pressão do dia a dia de resultados. Tá? Na pressão de dar resultados, entrega de resultado, e ele está pouco preparado para dividir a proposta de projeto, o que eles precisam atingir com a equipe, para a equipe estar junto com eles. Não é difícil receber algum profissional que fala assim, eu nunca sei qual é a minha meta, qual é o meu objetivo dentro da área. Falta de clareza da própria empresa. Então, assim, porque isso o líder não passou para ele. Então, o líder muitas vezes segura aquilo como se fosse assim, puxa, é um diferencial eu saber a meta e sou eu que tenho que saber para onde vai. É aquele velho né, clichê de que informação é poder. Isso, ainda Tiro no existe, pé, viu? né? Tiro no pé. Ainda existe. Então, é a hora que a pessoa acaba se perdendo e acaba se pressionando por conta da meta, que ele não consegue ter a meta, desenvolver a meta sozinho, ele precisa da equipe, mas a equipe também fica à parte. Então, o estilo de liderança dele é sob pressão, sobre resultado, conflitos. Muito bom, muito bom. Mais uma vez a gente está falando de comportamento. Mas Né? as coisas mudaram. É Sem assim dúvida. que é agora. Né? Sem dúvida. Maria Emília, vamos um pouquinho para a tecnologia, né? As plataformas digitais, elas têm se tornado canais quase que obrigatórios para quem busca oportunidades de emprego. Mas também a gente tem ouvido bastante que são verdadeiras armadilhas quando são usadas sem qualquer tipo de estratégia. O que você observa como erro comum de profissionais sênior no LinkedIn? Uau. Bom, eu vejo o seguinte, que às vezes a pessoa coloca o currículo dele ali e foge do LinkedIn, nunca mais aparece. Então ele nunca vai ser encontrado, porque o LinkedIn também precisa de movimento, precisa a pessoa fazer com que tenha contatos, tenha networking ali, porque aí sim ele pode vir a ser encontrado. Eu sempre falo para as pessoas que se recolocar hoje, buscar uma transição de carreira, não é mais só mandar um currículo e esperar que a pessoa chame. Existem N formas de fazer. Tá? E uma delas é fazer com que se movimente o LinkedIn e o headhunter encontre ele por ali. Eu já tive casos de pessoas que foram encontradas através de feedbacks que eles deram em posts. E o headhunter gostou do que viu
e foi atrás da pessoa para conversar com a pessoa. Tá? Então, aquela pessoa que acha que ele colocou o currículo dele ali com palavras muito soltas, que não tem nada a ver, que está muito distante. E outra coisa muito importante, a cada etapa de carreira do profissional, ele precisa revisar em que estágio que eu estou. O que eu me desenvolvi? Quais são os meus diferenciais agora? E isso precisa estar presente lá. Eu ia falar exatamente isso, porque eu li um artigo essa semana que dizia o seguinte, que o LinkedIn estava fadado a terminar, porque já estão desenvolvendo inteligências artificiais que vai ajudar numa recolocação muito mais efetiva no sentido de resultado. Então você não vai colocar só onde você trabalhou e quando você trabalhou, mas principalmente quais foram as suas entregas. Então ele vai medir o desempenho do candidato. E ele vai oferecer com base em entrega. Isso. E não com base em habilidade. E essas entregas, muitas vezes, porque assim, no currículo eu peço para a pessoa, a gente coloca as entregas da pessoa. E hoje em dia a gente tem colocado isso lá no LinkedIn também. Tá? Isso é importante. Então a inteligência artificial, e às vezes a pessoa tem medo, e agora que vai ser tal? Gente, a gente tem que evoluir com o tempo. Né? Se a gente pegar lá atrás aquelas coisas, avó, bisavó, tal, isso, aquilo, que não tinha máquina de lavar, elas vieram se desenvolvendo também. Então, essa evolução tem que acontecer. E outra coisa, precisa tomar cuidado assim, não querer entender de tudo e não entender de nada. Dentro da minha área, dentro do meu momento de carreira, o que eu preciso entender da inteligência artificial? O que vai me ajudar? Porque às vezes eu vejo as pessoas desesperadas querendo aprender uma série de situações que eu falo assim, mas tá, e aonde você vai usar isso? Não, eu preciso saber. Né? Mas dentro da sua área, o que você precisa saber? O que você precisa se reinventar, se atualizar? Né? Eu acho, mas dentro desse ponto que você trouxe tem uma outra questão, né? Que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem cada vez mais medo de deixar passar alguma coisa. Então a gente está querendo sempre estar por dentro de tudo, né? Mesmo que de maneira superficial, e isso está adoecendo as pessoas. Muito. Então, assim, várias pessoas com burnout, várias pessoas com estresse muito alto, porque querendo saber de muita coisa e não dá conta. Não dá conta, é verdade mesmo. Agora, e do ponto de vista, a gente falou do ponto de vista do candidato, né, do profissional, mas e do ponto de vista das empresas, né? Como que os RHs e os líderes por recrutamento e seleção podem usar melhor essas plataformas para acessar talentos, que muitas vezes estão fora do radar tradicional? E daí, Maria Emília, eu vou puxar um ganchinho aí. A gente tem visto críticas severas a algumas plataformas, né, de recrutamento digital, porque as pessoas não conseguem avançar e vencer o algoritmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu começo lá atrás, dizendo que assim, hoje em dia um currículo só não é o suficiente. Você pode ter um currículo principal e à medida que você vai encontrando as posições, é importante assim, o que a posição está pedindo, é o que eu vou destacar lá. Porque às vezes a pessoa quer fazer um currículo de 5 páginas, isso não existe mais. No máximo 2 páginas. E o que assim, quais são os seus destaques no momento? O que você quer mostrar no momento? Qual é a posição que você quer no momento? O restante você deixa guardado na prateleira. À medida que você vai encontrando as posições, você vai ajustando esse currículo. Então você pode ter 10 customizações, por exemplo. Aí, isso é importante. Salve sempre o seu currículo com o CV, o seu nome, mais o cargo que está lá dentro, porque isso é importante, porque às vezes a pessoa põe assim, resumê diferenciado. Outro dia eu recebi uma assim, quem é, o que seria um diferenciado e é um resumê em inglês ou português? Para quem está fazendo seleção, jamais vai abrir um negócio desse, porque perde tempo, sabe lá o que vai ser, tudo isso, né? Então começa por aí. Quando chega na inteligência artificial, aí é o seguinte, você utilizou as palavras-chave que estavam lá na vaga, no seu currículo, você colocou isso lá, porque a inteligência artificial, ela, graças a Deus, ela ainda não vai pensar, ela vai ler a vaga ali e vai sair procurando as mesmas palavras. Então isso tem que aparecer, né?
Conheço algumas empresas hoje, sei de algumas empresas que, além de passar pela inteligência artificial, elas procuram dar uma rastreada para ver se não ficou nenhum bom currículo para trás. Mas isso é importante que a pessoa a pessoa que está em transição fazendo esse processo também, tá? Então, e tem algumas empresas ainda despreparadas ou ainda não tão habilitadas para trabalhar com a inteligência artificial. E terceiriza toda a responsabilidade para a plataforma. Para a plataforma, que às vezes a plataforma também não ajuda muito naquele exato momento para a pessoa chegar onde precisa. Muito bom, muito bom. Agora, a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente falou de comportamento, do candidato, mas vamos falar de aprendizado contínuo, né? Lifelong learning, né? A ideia de lifelong learning já não é um diferencial há muito tempo, né, Maria Emília? Há muito tempo. É exigência, na verdade, né? Na prática, como que líderes em transição podem incorporar essa questão da aprendizagem contínua de forma intencional? Que foi aquilo que a gente trouxe no começo, né? Não adianta você ter só um diploma bonito para pregar na parede, né? Mas como que a gente vai alimentando essa jornada de aprendizagem? Eu acho que essa jornada de aprendizagem, assim, tem grupos muito bons para as pessoas frequentarem, onde vão fazendo trocas aí de conhecimentos, né? De repente, se a pessoa, dependendo do nível da pessoa, ela buscar assim um MBA, um curso de revisão, tal, que ela tenha um networking que esteja no momento dela, tá? Que ela possa fazer troca e não que ela vá puxar as pessoas para cima, mas que ela possa fazer uma troca no mesmo nível que ela está hoje, principalmente executivos. E tem boas universidades, boas escolas aí para ele escolher e fazer. Ele não precisa ir fazer lá fora, aqui tem, né? Leituras, esse bate-papo, podcasts. Muitas vezes o pessoal fala assim, olha, eu estou no trânsito, eu estou ouvindo um podcast, eu estou vendo o que está acontecendo no mercado, né? Estou ouvindo uma leitura que é um áudio de leitura, né? Então, isso tudo faz com que a pessoa se mantenha atualizada e não saia no desespero. Ai, agora que eu estou no mercado, o que eu preciso fazer? E a cabeça ativa, né? Cabeça independente ativa. de qualquer coisa. Isso é importante, porque ela consegue ir se modificando e muitas vezes a pessoa vai se modificando, vai se atualizando e até a atuação dela dentro da posição que ela está hoje melhora em consequência desse trabalho todo extra. E ela tem repertório, né? Aumenta repertório, né? Com certeza. E muitas vezes, que eu sempre digo, repertório não é uma coisa que você aprende na escola o tempo todo. Repertório é o dia todo e você lendo, você entendendo que está o mercado, como é que funciona. É construção, né? Construção e revisão, né? Porque revisão, é verdade. Velho. Construção e revisão, é verdade mesmo. Maria Emília, agora, existe uma tensão real aí entre experiência acumulada e perfil adaptável, né? Como encontrar o equilíbrio entre o valor do que você já viveu, das suas experiências, do seu legado, e a abertura para novas formas de atuar? Eu vejo o seguinte, eu sempre digo que é importante você revisar e falar assim, o que foi bom até o momento? O que eu quero continuar fazendo, desenvolvendo ou atuando? Né? Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, não, porque eu quero mudar de segmento, eu quero mudar disso, aquilo, tal, isso, aquilo. Vamos falar um pouco a respeito? Essa cultura, como é que trabalha, como é, como é que funciona? Vamos pesquisar? Vamos entender como é que é esse mercado? É para a pessoa se sintonizar. Então, assim, ela pode trazer muito conhecimento, muita experiência e, ao longo do tempo, preferir ver uma outra situação. Não tem menor problema. Mas ela tem que entender antes como é que funciona. Tá? Essa adaptação, como é que é o processo, para onde ela vai, o que ela vai fazer. Talvez pode até acontecer, acho que você vai poder dizer se é uma verdade, né? Acontecer da pessoa estar frustrada e achar que essa frustração vai ser resolvida mudando de segmento e indo para outro lugar. E, na verdade, não. Nossa, se você não resolver primeiro os seus interno. problemas,
você vai levar ele junto para outro segmento. Perfeito. Né? Então, Excelente, não é? excelente. Excelente, Nossa, é isso. você complementou É super isso. bem, porque assim, lá no outro ele vai receber uma proposta e ele vai ter que desenvolver. Qual é a sua frustração? O que você tem interesse de se desenvolver ou que você deixou de fazer? Qual é o caminho que você quer seguir? É verdade, muito bom. Por exemplo, hoje tem muita gente que não quer ter uma equipe, não quer gerenciar, quer ser um especialista e o mercado valoriza muito. Aliás, tem crescido cada vez mais o número de pessoas que querem ser especialistas, que Com não querem certeza. liderar. Então, e isso faz com que a pessoa se desenvolva, mas ela tem que ter consciência, né? Porque aí ele fala assim, mas eu vou perder isso, perder aquilo. Não, pera, você não vai perder nada. Se você for por esse caminho, quais são os ganhos? O que você vai precisar entregar? E qual vai ser... Faz uma SWOT. É. Faz uma SWOT. É. Mas é isso mesmo, é muito bom. E traz clareza, né? É clareza. Numa época que eu fui executiva até de recursos humanos, tinha uma área de pesquisas dentro da empresa onde eu estava e puseram o pesquisador sênior, o gerente, como líder da área. Ele falou, gente, eu não quero cuidar de pessoas, eu quero continuar pesquisando, indo para fora, estudando e não ter que resolver problemas se a pessoa veio ou não veio, se entregou o projeto, não. Então, mas isso me parece que era uma decisão genuína. Eu realmente quero continuar fazendo o que eu faço. Sim. Pesquisando. Mas eu acho que também aqui cabe aquela pergunta para a pessoa olhar para o espelho e fazer assim, eu não quero ser líder porque eu não sei me relacionar com pessoas e não estou disposto a liderar. E então eu vou arrumar uma autossabotagem e me colocar como especialista, ou não, genuinamente, tudo bem, não é para mim, eu não quero e eu quero realmente continuar sendo especialista e tudo mais. Eu acho que também é uma outra pergunta que a pessoa precisa fazer. Olha, em tecnologia eu já conversei com muitos que querem continuar sendo especialistas, porque gostam de desenvolvimento, que gostam daquilo de ficar ali o tempo todo fazendo, Sim. desenvolvendo atrás de um projeto. Tá? Essas pessoas que falam, olha, não quero porque eu não me relaciono bem, tal, isso, aquilo, elas já estão começando a se ligar que é o seguinte, você tem uma escolha aí, para que caminho você quer ir? E nesse caminho aqui, você vai ter que se desenvolver. Você não vai ficar escondido atrás de uma mesa, atrás de um trabalho o resto da vida. Então, isso é importante para que a pessoa perceba que, assim, bom, eu estou assumindo um posto hoje que eu vou ter uma equipe. Como é que eu me resolvo? Como é que eu me desenvolvo? Além do curso de liderança, que muitas vezes a pessoa faz o curso e chega na segunda-feira, engaveta todo o material e a vida continua, ele tem que saber como é que eu ponho em prática isso. Então, em muitos momentos de carreira, eu chegou na segunda-feira, bom, você fez o curso. E agora, como é que você vai pôr em prática? E aí, né? E aí? O que eu faço com tudo isso, né? É sempre importante essa reflexão, né? Não tomar nenhuma atitude por impulso ou movida por uma emoção do momento, eventualmente de algo que esteja acontecendo, mas uma reflexão porque a gente é uma mudança significativa para a vida, né? Mudar de posição, mudar de carreira, isso às vezes pode afetar tudo ao redor da sua vida. E entra muito um autoconhecimento. Eu ia falar exatamente isso, porque você precisa se conhecer muito bem para poder se posicionar e ter firmeza desse posicionamento, sustentar isso, né, Marília? Com certeza. Agora, tem uma outra questão também, né? Muitas vezes esse despertar, ele vem no momento do desemprego. E daí fica tudo muito mais difícil, porque parece que cria-se um senso de urgência para resolver aquela situação, né? E ele não está cuidando da jornada. Verdade. E aí ele vem com uma tonelada de dúvidas e de necessidades, que aí você para e pensa, pera, vamos lá, vamos por etapas. É verdade. Daí ele coloca, não é isso que eu quero, não deu certo nessa empresa, daí vem aquilo que o Dani falou. É muito bom, muito bom. Agora, para líderes de RH que nos ouvem, né?
Como tornar os processos seletivos mais estratégicos? Porque você está ali ajudando as pessoas, os profissionais a se recolocarem, né? Qual que é o maior desafio que você enfrenta em relação aos RHs que abrem essas vagas? Eu diria que eles precisam estar muito bem alinhados e saberem quais são os requisitos dessa posição. Ainda ontem, escutando um líder que foi para uma vaga que é um diretor de operações, um diretor industrial, que perguntaram para ele se ele sabia Excel. Ele falou assim, gente, né? E uma pessoa muito júnior fazendo o processo seletivo com ele. Então, eu vejo que assim, os RHs precisam perceber qual é o nível aí que eu vou trazer para a empresa, quem é a pessoa que eu estou selecionando, quem é que vai conversar e fazer o processo seletivo com essa pessoa. Essa preparação interna é muito importante. E até aquela questão de ir para a área, conhecer o que está sendo feito lá, saber quais são os requisitos, entender um pouco da linguagem da área, porque ele falou assim, olha, interessante, eu falava uma coisa, a pessoa não sabia o que era que eu estava falando, né? Quais são as palavras-chave que essa área traduz, que se desenvolve o tempo todo? Porque no processo seletivo eu tenho que manter uma conversa de tal forma, uma troca. Deveria ser uma troca. É importante que seja uma troca. Assim como eu estou conhecendo a pessoa, ele também está conhecendo a posição. E aí eu estou vendo se o perfil dele cabe com o perfil da área. O risco de entrar com um profissional errado é muito grande. Muito. Então essa questão até de eu conhecer a liderança dessa pessoa e saber assim, bom, porque eu sempre falo que por trás da vaga tem aquele perfil da pessoa com quem vai trabalhar. Então, na hora que eu estou fazendo o processo seletivo, eu tenho que verificar se o perfil dessa pessoa que eu estou selecionando aqui cabe com aquela que vai trabalhar. Ou se eles vão sair no tapa ali, né? Não, muito importante isso que você trouxe, daí tem uma outra provocação, né? E a gente vê bastante e a gente ouve muitos desabafos também, né? Do profissional que ele vê lá uma vaga que busca... A empresa anuncia, busca um profissional super estratégico, que seja agente de transformação, de mudança e parará, um Superman aí, né? Daí a pessoa vai para a empresa e quando ela vai ser o agente de transformação, a empresa vai lá e fala, não é bem isso, né? A empresa não está preparada para a transformação que ela pede, né? Excelente pergunta. Nessa hora, no processo seletivo, a pessoa fala, bom, eu vi que vocês estão buscando uma pessoa de transformação, uma pessoa de mudança e tal. Quanto de transformação vocês já fizeram? O que é transformação para vocês? Olha aqui. Então, mas é o candidato sendo dono da sua própria carreira. Isso, o candidato sendo dono da sua própria carreira. E assim, a liderança, o presidente, o conselho, eles estão alinhados com essas mudanças? Muito bom. Exato. Mas você vê, né, Dani? Olha a importância de ter alguém como a Maria Emília para ajudar o profissional que está a ter essa clareza. Porque muitas vezes ele não tem isso, ele não sabe esse insight de fazer esses questionamentos, de se posicionar, porque isso é se posicionar no processo, né? Sim. E não abaixar a cabeça aí como... Não, e não aceitar qualquer coisa, vai ser mudança e tal. Isso me preocupa. Eu falei assim, tá bom. Que tipo de mudanças? Eles têm budget para fazer a mudança? Isso é um ponto importante. Porque, assim, ninguém entra para fazer milagre. Ah, não, eu contratei você, você que vai fazer. Se vira aí. Se vira, né? Então, assim, esses questionamentos são importantes a serem feitos no decorrer do processo para entender qual é o grau de mudança. E aí não é só a fala que eu vou entender. A leitura corporal da pessoa também eu vou entender. Porque se a pessoa falar, bem, vamos ver, eu posso ver, pesquisar, ou então, não sei, eles estão querendo começar essa mudança agora. Daí vai do profissional aceitar o desafio e o risco, que é um risco. Já dá para sentir o cheiro, né? Você tem que sentir. E aí, assim, hoje em dia, você tem muito material na internet, divulgado aí. Como é que está essa empresa? É verdade. Como é que ela está posicionada? Mais uma vez, todo profissional que for tomar uma atitude de mudança de carreira, de etc e tal, precisa fazer com o pé no chão, com calma.
com calma, pesquisar, entender e fazer essas provocações também. Então, por exemplo, um executivo que eu atendi, ele falou, olha, eu sei que a tal área de vocês, que vocês me querem para essa área, está muito bagunçada e está muito mal vista no mercado. Isso é questão de liderança. É isso que vocês querem que eu mude? Uau! Já faz sola. Entendeu? É um profissional diferenciado para começar Então, o que faz esse tipo de provocação. Então, isso é importante, porque assim, se a pessoa está no nível estratégico de liderança, que é um diretor, um VP e tal, Tá certo, ele precisa entender É. o que é que eles estão querendo. E mesmo o nível gerencial, de diretoria e tal, você quer mudança? Tá bom. Como é que a diretoria, o board e mais o conselho estão enxergando essa E mudança? que mudança que é esperada? Pois Qual é o nível de mudança que é E esperado? em quanto E tempo? em quanto tempo? Né? E são questionamentos muito importantes. Não, eu acho perfeito. Eu tô adorando. A gente está falando muito do lado do candidato, mas acabamos de ter uma rápida aula aqui para as empresas, Nas né? empresas. No processo seletivo, elas estarem preparadas para adequar o processo de acordo com o nível de responsabilidade do candidato e saber responder adequadamente as perguntas. E não só para bater meta de fechamento de vaga, né, Emília? Porque a gente sabe que tem também. Né? Tem isso e assim, cuidado, você pode até participar do processo, bacana que eu fui encontrada pelo um headhunter famoso no mercado, tal, isso, aquilo. Mas esses questionamentos são importantes. É a sua carreira que está em jogo. Não se encante apenas pela proposta, benefícios e salário. Pé no chão, analisa com calma. O bom é que hoje em dia a gente tem informação, aquilo que a Maria Emília falou, né? Em todos os lugares, há um clique, né? Há um clique você sabe tudo o que está acontecendo, né? Você não esconde mais por muito tempo. Não, então assim, empresas fazendo junções, empresas que são às vezes multinacionais que não estão tão bem aqui ou não está tão bem lá fora e aqui que está sustentando. Então assim, como é que está? Até em relação às pessoas. Até em relação às pessoas também. Sim. Outra coisa, pelo LinkedIn você consegue ter uma Tem mesmo, porque tem os testemunhos lá, né? Os depoimentos. Isso, e você pode pegar no mesmo nível que o seu e olhar lá quanto tempo essas pessoas estão lá naquela posição. Tá tendo um turnover aí de 20%, 30% na mesma área, entrou, saiu. Então, assim... Tem um olhar estratégico para a posição. Antes de aceitar. Eu tô aqui pensando que esse episódio de podcast, ele é... Sabe filme que você assiste ele 3 vezes seguidas e cada vez que você assiste, você descobre uma coisa nova? Pessoas, assistam esse episódio. Tem várias dicas brilhantes aqui, né, Dani? Tem. Cada vírgula tem uma informação interessante para refletir. Tem mesmo, Maria Isso é importante. Emília. São dicas muito importantes que a pessoa tem que tomar cuidado. Não, Vai é com interessante calma. porque é do ponto de vista do profissional que está buscando e também para as empresas que estão disponibilizando as vagas, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho lá o meu cliente interno que está buscando um executivo, um profissional, tal. Vai conhecer a área, vai ver quais são os requisitos, como é que a área funciona, como é que é o estilo de liderança da pessoa com quem ele vai trabalhar. Porque na hora do processo seletivo você tem que ver, bom, se eu puser junto vai dar certo, ou eles vão sair no tapa, ou então não vai dar certo isso. São perfis muito diferentes. Perfis muito diferentes. Ou muito iguais também. Ou muito iguais. Eles vão se complementar, isso é bacana, isso é interessante. Ele é uma pessoa dinâmica, ele quer uma pessoa dinâmica dentro da área, ou ele precisa de uma pessoa que seja mais, que pense um pouco mais, que seja mais equilibrado no sentido de desenvolver projetos mais quieto, ele não precisa de uma pessoa tão comunicativa. Maria Emília, isso passa por algo que a gente vem falando bastante aqui nos últimos podcasts, né, que é RH estratégico. Que é conhecer o negócio, é conhecer as pessoas do negócio, é entender o que a empresa de fato precisa para aquela posição, para lidar com aquelas pessoas. Sim. Isso é ser estratégico. Sim, você sair do automático, sair do operacional. É muito bom, muito bom. Agora, vamos falar de futuro, né? Quais tendências que você enxerga que estão se consolidando nos próximos anos em relação à carreira, em relação à liderança,
e a recrutamento executivo. Tem alguma mudança estrutural que já está acontecendo e que merece uma atenção imediata? Eu sempre digo que sim, tá? A cada período a gente encontra um. Eu diria que essa parte técnica continua perfeito e desenvolvimento de sim, projetos, começo, meio e fim. O que foi que você fez? O que foi que você trouxe de resultados para a sua área, para a empresa, tal. Em contrapartida, do outro lado, a parte relacional está muito forte. Tá? Essa parte de liderança, de saber ouvir, de saber negociar, de se posicionar, eu diria que isso está num crescente e que bom, porque a gente sai do automático achando que a inteligência artificial vai fazer tudo. Indo ao encontro do que você trouxe, né? Esse operacional, essa automatização de tarefas repetidas, isso a IA está fazendo, né? Então que esse profissional ele se dedique mais à estratégia, a pensar, fazer aquilo que a IA não faz. Isso. Né? Então, Se flexibilidade, essas questões todas são muito importantes, porque a pessoa ela vai ter esses diferenciais e vai se desenvolvendo cada vez mais. E isso mostrando, e num processo seletivo você percebe isso rapidamente. Muito bom. Muito bom. Agora, Maria Emília, para quem está aí nos assistindo e que está no momento de transição de carreira, está se sentindo frustrado, inseguro, o mercado está cada vez mais competitivo, né? Qual que é a primeira atitude? Qual é o conselho que você dá para que ele saia dessa prostração, sabe? E vá em frente e tenha sucesso aí na sua busca? Primeira coisa, entenda por que você está nessa carreira. Por que você chegou nessa carreira? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar daqui a 5, 10, 15, 20 anos na sua carreira? Tá? Quais são as tendências dessa carreira? Quais são o que você já se desenvolveu e quais são os seus diferenciais? Tá? O que você pode agregar numa outra empresa? E não se frustre pelo fato de que, puxa, alguma coisa está errado, a empresa não está dando mais certo. Não, você já chegou numa posição em que você precisa de mais desafios, extremamente saudável. Então, reabasteça a sua carreira o tempo todo com networking, conhecer novas lideranças, conhecer tendências de mercado. Quais são as modificações que tiveram na sua carreira que você não está acompanhando? Não fique no desespero, mas dentro do seu momento e aonde você quer chegar, o que você pode fazer? Né? O que você pode se desenvolver? O que você pode saber um pouco mais? Isso é muito importante. Tá? Leitura é você adquirindo bagagem ao longo do tempo. Muito bom, olha, dicas preciosas aí da Maria Emília, né? Maria Emília, antes da gente caminhar para o finalzinho, queria que você deixasse os seus contatos, onde que as pessoas te acham, como que elas te acionam. Bom, eu estou muito presente no LinkedIn, como Maria Emília Leme, também no Instagram, como @mariaemilialeme. Tanto as empresas, quando querem compartilhar posições, podem me chamar pelo LinkedIn, quanto os profissionais, que são coordenadores, gerentes e diretores, também me acionar pelo LinkedIn, que eu estou sempre lá respondendo. E uma das perguntas que as pessoas mais júnior me fazem é: por que você não nos atende também? Porque eu não consigo. Eu tive que fazer pensar aí com quem que eu posso dar uma atenção maior, e o meu background também é para esse público, né? Que eu venho me desenvolvendo bastante e também me obriga no bom sentido. Sim. De continuar me desenvolvendo, sim, conhecendo mais coisas, mais tendências de mercado, para onde vão as carreiras, inteligência artificial. E o networking também, que é muito importante, que adoro. Ai, que bom. Olha, eu adorei o nosso bate-papo aqui. Eu também. Né? Você trouxe um olhar muito lúcido, né? Sobre carreira, sobre reinvenção, né? Principalmente, né? Sobre como dar os próximos passos aí para quem
Também gostei muito do convite e gostei muito de estar aqui com vocês. Achei que foi fantástico. Que bom, logo logo a gente arrumou outro tema para você voltar. Vai ser ótimo. Maria Emília, muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês que estão aí em casa, não esqueçam de acionar o sininho do YouTube e acompanhar todos os episódios do Entrelizando. Até mais!